Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. A paz de Jesus. Que realmente o Espírito de Deus possa se mover em nós nesta noite. Hoje o tema é creio na igreja que é una, santa, católica e apostólica. O Oswaldinho me jogou numa fornalha quente, né? É um tema para se trabalhar um dia inteiro. Mas o Espírito Santo vai me dar essa graça de poder falar um pouquinho com vocês a respeito deste tema. Creio. Olha, esse tema é a razão de eu e você estarmos aqui. Porque nós cremos. Você está aqui porque você crê. Crê em quem? Em Deus. Ele que é o autor da igreja. Deus. É porque eu creio, é porque você crê que nós estamos aqui. Então, amados, se nós estamos aqui, é porque de fato nós acreditamos, nós cremos na igreja que é una, que é santa e que é católica e apostólica. Nós vamos tentar então entender um pouquinho disso daqui. Não é fácil, como eu estou falando para você. É um assunto para um dia todo, mas vamos pegar um trechinho. A igreja, como povo de Deus, é o povo de Deus a caminho. É o povo de Deus a caminho. Nós temos que olhar lá atrás, né, o início de tudo. O povo de Deus a caminho. Bate aí no seu coraçãozinho e fala assim: eu sou o povo de Deus a caminho. Eu sou aquele que dá continuidade à história de Jesus Cristo. Veja bem, amado, a palavra igreja significa convocação. Designa a assembleia do povo, geralmente caráter religioso. A igreja ela é una, santa, católica e apostólica. Una por quê? Pela sua fonte trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma única pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Pelo seu fundador. Quem que é o fundador? Deus. Deus é o fundador de tudo isso. Na unidade se congrega a diversidade de povos e culturas, de dons e encargos, de condições e modo de vida. Quero pegar então o primeiro momento que fala igreja una. A igreja ela é una pela sua fonte trinitária, pelo seu fundador, pela sua alma, na unidade do povo de Deus. Congregam-se a diversidade de povos e cultura. É isso. A igreja una. Ela nos atrai. Por quê? Porque nós cremos nessa igreja que é una, no Pai, Filho e Espírito Santo. Já no início do grupo, ou sempre nas nossas orações, nós, porque cremos, nós traçamos sobre nós o sinal da Santíssima Trindade, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Uma das fundadoras do movimento da renovação carismática, a PET, ela já diz que se eu tiver fé e eu fazer esse gesto, Pai, Filho e Espírito Santo sobre mim,
eu já serei infundido pelo Espírito Santo. Eu já serei batizado no Espírito Santo, eu já serei curado, porque a fé na Santíssima Trindade me traz a graça plena. Então veja bem, amados, a fé em Jesus Cristo e na sua ressurreição é o que fala esse primeiro momento da Igreja Una. É uma fé numa igreja que prega um Cristo ressuscitado, santo. A igreja é santa porque é o povo santo de Deus. É tão interessante quando a gente prega a respeito de santidade. E a gente começa a falar de santidade e as pessoas começam a ficar meio incomodadas. Fala assim, eu santo? Mas nós não somos católicos, sim ou não? Sim. Nós não professamos que cremos na igreja que é una, santa, católica, apostólica, sim ou não? Então nós temos que professar que somos santos. De que forma? Na caminhada. A caminhada nos santifica. É a caminhada que vai nos moldando. A caminhada ela nos santifica, mas antes da nossa caminhada, alguém nos santifica. E quem é este alguém? Jesus. Ele é santo. Ele é santo. E a igreja nos oferece Jesus, o santificador, para nos santificar. Coitado de nós sem Jesus, né, amados? Coitado de mim sem Jesus. Mas quando eu estou com Ele, então eu sou reflexo de Deus. A luz de Cristo brilha em mim. Então eu passo a ser este santo, esse povo de Deus santo que caminha com Jesus. Santa no seu fundador, santa em Jesus, que o Pai e o Espírito Santo. A igreja é a continuação de Cristo na nossa história. Hoje, se nós pegarmos a Bíblia, o livro do Atos dos Apóstolos, ele tem quantos capítulos? 28? É 28, Oswaldinho? 28 e alguma coisa. Porque nós estamos construindo um novo capítulo deste livro. Eu e você. Estamos fazendo a construção deste capítulo. Eu e você somos a continuidade de Jesus vivendo a sua história. Daqui não sei quantos anos, aqui na catedral já temos, toda a diocese já se ouviu falar no Oswaldinho, da catedral. Ele já construiu uma história até o dia de hoje. Imagina daqui não sei quantos anos. Nós vamos construindo a história de Jesus dentro dessa igreja que é santa. Que é santa somos nós, os convidados. Ela é católica, e a católica tem duplo sentido. Católico porque nela Cristo está presente. Porque Cristo está presente. Santo Inácio de Antioquia foi o primeiro a usar este termo católico. Católico, para indicar a igreja onde está Cristo, está a igreja católica. Eu sou a igreja católica. Você é a igreja católica, porque dentro de nós habita Cristo. Então, para me rezar, eu tenho que vir na catedral? Não, eu acho tão bonitinhos os idosos. Eu moro lá no Lar Paraná, mas tem um grupo de idosos lá, que eles voltam e meia, eles passam por umas perrengues, quem não passa, aí eles partilham assim comigo, olha aqui, e às vezes alguém me chama de missionário, olha aqui missionário, eu vou lá na catedral para rezar. Oh meu Deus, acho tão bonitinho, né? Para eles é o templo. Precisa do templo para rezar.
Mas o verdadeiro templo do cristão é aonde? É o nosso coração. Se eu preciso orar, eu tenho que então entrar no meu quarto, ou sentar lá no carro e ficar quietinho, ou aonde você quiser, aonde você estiver, e orar, se encontrar com Deus. Se encontrar com Deus, porque quando Deus fala nessa igreja, Ele não fala da igreja templo material, mas Ele fala dessa igreja templo espiritual, que sou eu, que é você. Então, amado, nós somos essa igreja santa, que precisa constantemente estar com os olhos fixos no santificador, que é Jesus. Quanto mais eu tiver meus olhos em Jesus, mais eu vou me afastar das coisas erradas. Por isso que Ele nos santifica. É por isso que dificilmente a gente vê uma pessoa que está em comunhão com a igreja vacilar, porque Jesus não permite que a gente vacila. Então, se nós permanecermos ligados à igreja, nós estaremos caminhando rumo à santidade. É isso que a igreja nos oferece, rumo à santidade. A igreja que é santa, católica e apostólica. Por que ela é apostólica? Vamos descobrir então? Por que ela é apostólica? Por ser fundada sobre os apóstolos. Sobre os apóstolos, por ser fundada sobre eles e dar continuidade sobre mim, sobre você, que somos aqueles que estamos caminhando dentro da igreja após Cristo. Damos essa continuidade na história de Jesus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia em Mateus 28, e diz assim a palavra de Deus: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando ouviram, adoraram. Entretanto, alguns hesitaram ainda, mas Jesus aproximou-se-lhes e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui se resume esse tema. Creio na igreja, uma, santa, católica e apostólica, aonde Jesus reúne os seus discípulos e ordena a eles para ir e batizar em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor ordena para eu e você, começando pelos discípulos de Jesus, a nós sermos continuadores da sua história. É aqui que está o resumo de toda essa nossa aplicação, aonde nós somos continuadores da história do Senhor. Em Atos dos Apóstolos ainda, o Senhor vai dizer que se eu pedir o Espírito Santo, que se eu pedir a graça da efusão do Espírito sobre a minha pessoa, eu prodirei, esse vermezinho, esse homenzinho simples poderá fazer as mesmas coisas que Jesus fez: orar pelas pessoas e elas serem curadas, orarem pelas pessoas que não andam e elas voltarem a andar, orar por quem morreu e ela ressuscitar. As coisas não acontecem na nossa vida porque nós não fazemos aquilo que o próprio Jesus nos ordenou. Amados, é a palavra de Jesus.
Ele nos ordena: façais as mesmas coisas que eu fiz, e se estiveres com o meu Espírito, ainda poderás fazer muito mais do que eu fiz. O Espírito Santo de Deus, que é dado a mim, a você gratuitamente, ele nos impulsiona a nós sairmos do nosso comodismo, não é verdade? Oh, gente, hoje meu dia não foi fácil, não foi brincadeira, mas é o Espírito Santo que está dentro de mim, que grita, que me dá uma alma missionária, que faz eu sair de casa. Ontem à noite eu estava em Goiôerê pregando, hoje eu estou aqui, amanhã estarei em outro lugar. É este Espírito Santo que fazia com que Jesus, mesmo a pé, muitas vezes sem o seu famoso rim, caminhar muitos quilômetros para anunciar, para orar pelas pessoas e elas serem curadas. E o Senhor quer fazer isso aqui, dentro deste grupo de oração. O Senhor quer, Ele quer que eu e você sejamos seus discípulos, os seus continuadores da história. É o Senhor quem diz, é Jesus quem diz: vai em meu nome e peça o Espírito Santo. Amados, Deus, Ele realiza os prodígios e os milagres. Ontem, o Senhor me levou lá para Goiôerê e eu fui incomodado pelo Espírito Santo, porque nós, que somos servos dentro do movimento, às vezes nós somos incomodados por Deus. E eu ficava perguntando para Ele, por que eu estava indo lá, num grupo que está iniciando? Na verdade não teria que ser eu estar lá. E o Senhor ficou me incomodando. E quando eu comecei a conduzir aquele grupo de oração que é inicial, tinha umas 70 pessoas, o Senhor já me revelou que Ele ia curar uma criança. E eu fiquei com medo de Deus. Porque eu falei, meu Deus do céu, já no início do grupo, então quem teria que ir lá é um pregador de cura por libertação, e não um coordenador do Ministério para as Famílias. E o Senhor me mostra uma criança, e eu não vi criança nenhuma dentro daquela igreja. E eu iniciei aquele momento de oração, e o Senhor foi falando, o Espírito Santo foi revelando, e aquilo que o Senhor falava no meu coração eu dizia. Quando terminou aquele grupo, e tudo aquilo que foi dito, que o Senhor estava restaurando a vida de uma criança, que ela estava com uma enfermidade que não desenvolvia. A criança já tinha 3, 4 anos, mas a criança parecia que tinha 1 ano. E eu fui falando em nome de Jesus, com medo, porque revelar não é fácil. Quando terminou o grupo de oração, veio uma senhora empurrando um carrinho, e dentro desse carrinho tinha uma criança de 4 anos com a aparência de 1 ano. E ela dizia, eu nem viria este grupo, mas eu fui impulsionada por um convite a vir, e tudo que foi falado eu tomo posse para o meu filho, e eu creio que o meu filho vai ser curado. E eu automaticamente corrigi a senhora e disse, ele não vai, ele foi. Porque se o Espírito Santo revela, ele faz. E eu tenho certeza, amado, que aquela criança, em menos de 1 ano, ela vai adquirir o seu tamanho normal, porque Deus revelara naquele lugar. Um lugar bem simples. Deus quis levar um vermezinho de Campo Mourão para ser canal da sua graça. Hoje Deus fala aqui, dentro da Catedral São José de Campo Mourão, para você, lugar que eu tenho medo de pregar, porque é o grupo mãe. O início da minha história, 26 anos atrás, era aqui que eu vinha para beber da água. De repente vim pregar aqui, né? É a mesma coisa que lá em Roma, pregar no lugar do Papa. Não é fácil.
vir aqui falar para vocês, filhos benditos. Deus quer usar de você, Deus quer fazer de você um instrumento dele. Amados, eu sei que você já fez muita coisa. Amados, eu sei que Deus já agiu na tua vida, mas hoje eu preciso dizer para você, a palavra de Deus diz que Jesus ordenou que eu e você saiamos em nome dele, e que nós peçamos o Espírito Santo sobre a vida das pessoas, e uma vez que elas têm o Espírito Santo sobre elas, todas as suas feridas são curadas pela ação do Espírito Santo. Deus pode fazer isso sem eu e sem você, mas Ele quer contar comigo e com você. Há muitas pessoas enfermas do nosso lado que não são curadas, porque eu e você ainda não assumimos o papel que Deus nos confiara, de ser um portador da graça dele, porque nós somos santos como Deus é santo, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos torna capazes de fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Veja bem, amado, aqui nesta palavra de Mateus 28, o Senhor, Ele nos dá essa graça, nos dá essa graça. Eu sinto que já tem pessoas aqui no nosso meio com o seu coraçãozinho queimando. Deixe ele queimar. É a ação do Espírito Santo. Ele tem que arder mesmo. Precisa arder em fogo, porque o Senhor diz para nós que Ele reacende em nós a chama que há dentro de mim, de você, que recebemos pela imposição das mãos dele. A chama é acesa novamente dentro de mim e dentro de você. Amados irmãos, vejam bem, os 12 discípulos foram para a Galileia, para uma montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando ouviram, adoraram-no, e entretanto alguns hesitaram ainda. Mas Jesus aproximou-se deles e disse: mas Jesus se aproxima de mim hoje e diz, Jesus se aproxima de você hoje e diz: dê continuidade à minha missão, dê continuidade à minha obra. Amado, é tão fácil servir a Jesus. É a gente que complica às vezes as coisas, mas servir é fácil demais. Eu e a Marli ficamos um tempo em missão, 5 anos, missionando em Fênix. Até a senhorinha, quando eu entrei, é lá de Fênix, conheceu como missionário lá. E foram os 5 anos mais mal dormidos das nossas vidas. Porque a cidade é pequenininha, mas tem problema do tamanho de Campo Mourão. E os problemas, eles parecem que eles despertam nas madrugadas. Eram pessoas possessas que levavam para nós orarmos. De madrugada, situações e situações. E neste lugar, eu e a Marli, nós tivemos a graça de nos santificar mais e mais. É tão simples, irmãos, você fazer a vontade de Jesus. Eu lembro que um dia o Espírito Santo tocou no meu coração e falou que eu precisava apresentar Ele para as pessoas na madrugada. Eu falei, mas como? Missionário já é tido por doido, e ainda abordar as pessoas na madrugada é meio complicado. Mas se o Espírito Santo fala comigo, eu obedeço, e eu tive discernimento. Eu não precisava abrir a boca, da forma que o Espírito Santo revelara. O Senhor dava uma canção, uma música, sou apaixonado por música de Deus. O Senhor revelava uma canção, e a Marli discava o nome da pessoa, e a gente colocava aquela canção para a pessoa. Nós não falávamos nosso nome, quem éramos,
Mas no outro dia a gente dava um jeito de se aproximar daquela pessoa. E a pessoa, sem que a gente perguntasse, dizia: olha, nessa madrugada o telefone tocou. E colocaram uma música linda que falava de Jesus. E aquela música foi entrando. E olha, eu fui curado. Amados, veja o que é obedecer à vontade, ao pedido de Deus. Num simples gesto de ligar, colocar uma canção e deixar o Espírito Santo fazer a obra. Porque quem faz a obra é Jesus, não é Claudinho. Quem faz a obra é Jesus, não é Oswaldinho. Quem faz a obra é Deus. E nós somos convidados a dar continuidade a essa missão de Jesus. Ele era incansável. Você sabe tanto quanto eu. Jesus era incansável. De repente ele estava aqui, de repente ele estava acolá. Tudo por conta da missão. Tudo por conta de servir, de estar a serviço. Nós somos chamados, meus queridos irmãos, a ser esses santos em meio a um povo que tanto grita por Deus. Somos chamados. As pessoas precisam olhar para mim e dizer: este ali é diferente. As pessoas precisam olhar para você e dizer: aquela pessoa é diferente, ela tem algo diferente. Precisamos reduzir essa diferença, porque nós cremos que dentro de nós habita Jesus, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo faz a diferença. E veja bem, irmãos, tem uma outra passagem que o Senhor trouxera para mim, aonde resume tudo. Porque é muito gostoso a gente vir aqui à igreja, à Catedral São José, no grupo Água Viva, e aqui viver, levantar os braços, cantar, abraçar o irmão, sorrir, dizer que ama o irmão e que ama Jesus. Mas a nossa verdadeira missão não é aqui dentro desse grupo de oração, é da porta para fora. É dali daquela porta para fora, porque aqui as pessoas que estão aqui gostam de você, as pessoas que estão aqui querem as mesmas coisas que você, mas a que está lá dentro da tua casa talvez não queira as mesmas coisas que você. É lá que eu tenho que reduzir, é lá que eu tenho que ser isso que hoje nós estamos vivendo, uma igreja una, santa, católica e apostólica. Os meus filhos precisam olhar para mim e enxergar no Senhor. A minha mãe precisa olhar e enxergar no Senhor. A sua família precisa olhar e ver que você é diferente. Eu lembro, amados, não sei quanto tempo eu tenho, eu lembro que no início da caminhada, eu trabalhei em poucos lugares na minha vida, profissionalmente. 12 anos na Livraria Roma, e um bom anos da minha vida dentro do setor de compras da Prefeitura de Campo Mourão. Mas o Espírito Santo pediu para me dar passo largo na fé e viver da providência divina. Não sei se você sabe o que é isso, mas é largar o serviço e ficar trabalhando para Deus. Isso fazem 15 anos. E quando eu cheguei em casa, e que eu tinha vindo de um retiro, eu estava decidido a viver dessa forma, recém-casado, e eu fui falar para a Marli, eu estou convicto, eu quero ser simplesmente servo de Jesus. E fui explicar para ela certinho. Claro, a gente já havia conversado algumas coisas, e a Marli, ela é profissional massoterapeuta, e na época ela trabalhava na estética agora. E quando eu disse para ela que eu estava saindo do meu trabalho só para trabalhar para o Senhor, ela olhou para mim, sorriu e disse: eu estou nesse barco. Eu fiquei feliz. Aí eu falei: que bom que você está comigo. Mas você entendeu? Eu estou nesse barco. Eu falei: sim, eu sei que você está comigo.
Ela é, eu também vou sair do meu trabalho e vou servir só o Senhor. Abrir um buraco nos meus pés, porque eu imaginava que eu ia trabalhar para o Senhor, e claro que eu creio que a providência de Deus é divina, é poderosa, mas eu falei, mas por via das dúvidas eu vou ter um sustento, que é a esposa que vai calçar alguma situação. E ela disse, não, vou com você. Eu abracei a Marlene, nós choramos a noite inteira, porque no dia seguinte nós tínhamos que anunciar para nossas duas famílias, do lado dela e do meu lado. A minha mãe é meio ateia, né? Ela é aquela católica que não vai muito na missa, só quando aperta o calo. A minha sogra é aquela católica que não vai à igreja, mas são católicas. E quando nós fomos falar, eu falei primeiro para minha mãe. A minha mãe disse assim, filho, eu não disse que essa tal renovação carismática ia te deixar louco? Você está ficando doido, filho do céu, você tem 2 filhos, vocês geraram um e acabaram de adotar um, vocês estão com um filho que vocês adotou há menos de 6 meses. Eu falei, mãe, mas Deus pede isso. A minha mãe doidou, a minha mãe esperneava, porque a minha mãe, ela misericórdia, e deu trabalho. Ixi, a minha mãe, que eu acho que é meio tranquila, foi assim. A minha sogra, então, vamos para a casa da sogra. A minha sogra quase me matou. Porque diz que além de eu ter ficado louco, eu estava levando a filha dela à loucura. Veja bem, amados, são 15 anos de loucura, de pura loucura. Daqui nós saímos, fomos para Fez, ficamos 5 anos. Daqui nós fomos para Itu, ficamos 2 anos. De lá o Senhor nos trouxe de volta e estamos aqui. Nesse tempo depois acabei assumindo alguma coordenação diocesana do movimento. E estamos vindo, estamos passando e estamos dessa forma, servindo o Senhor. Em alto mar, com muitas dificuldades, com muitas barreiras. Porque, irmãos, eu anuncio sempre a palavra de Deus dizendo assim, está fácil para você, nesse tempo atual, que todo mês tem um salário garantido, honrar as suas contas? Sim ou não? Imagina para mim que não tenho certeza de R$1 por mês. Não é fácil, mas eu confio. Que o Senhor, Ele nos honra, que o Senhor, Ele dá graça para nós. Podemos sim passar por uma série de provação, porque Deus, Ele nos dá a graça, mas no último momento, para ver até onde você é fiel. E olha, irmãos, o dia que eu saio da presença de Deus, eu levo na cara, porque o dia que eu preciso de alguma coisa, e providência divina é esperar tudo. É esperar tudo de Deus. E se você for comprar alguma coisa, você tem que pedir a Deus se eu posso fazer isso, porque senão a gente perde. Irmãos, eu lembro que um dia estava faltando de tudo lá dentro de casa, e eu falei, meu Deus, não tem mais como esperar. E eu liguei para um amigo meu e falei, olha, a situação está assim, 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 assado. Ele falou, eu vou te emprestar um dinheiro que você vai lá e compra. Quando eu fui no mercado, eu comprei tudo que estava precisando, tudinho, só aquilo que a Marli colocou no papel. Quando eu cheguei em casa com aquilo sorrindo desse tamanho, né, porque a maior felicidade de um pai é poder dar algo para o filho comer. E quando eu coloquei na mesa, daí um pouquinho parou um carro na frente da minha casa. Era um grupo de amigos trazendo as mesmas coisas que eu tinha acabado de comprar. Às vezes nós não esperamos a ação de Deus. Essa segunda palavra, eu já quero ir para o encerramento, é aquela palavra do Atos dos Apóstolos 2:42. Pega aí, irmão, sai um pouquinho para frente da tua Bíblia. Atos dos Apóstolos 2:42. Veja bem o que diz aqui. É lá na página 1416. Eu vou ler bem rapidinho. 2:42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos,
nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos ele se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens, dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo, partiam pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajudava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, aqui está a cartilha de Deus para nós cristãos. Não mudou, irmãos. A doutrina da igreja continua a mesma. Os ensinamentos de Jesus continuam o mesmo. Veja bem, este grupo de oração é uma pequena comunidade, aonde aqui somos convidados a partilhar a palavra, a partilhar a comida, a partilhar a alegria, a partilhar da vida em comum. É aqui, dentro deste grupo de oração. Somos convidados a ser uma verdadeira família. Veja bem, irmãos, às vezes há mais prazer em estar aqui com os irmãos do grupo de oração do que com os nossos irmãos de sangue. Sim ou não? Ah, eu sou testemunha disso. Quantas vezes quem me socorreu foi irmãos do grupo de oração, meus irmãos de sangue? Jesus! Quantas vezes quando quebrou o carro na madrugada em missão, lá onde o Judas, se você encontrar, é para a irmã da igreja que eu tive que ligar, porque irmãos de sangue falam, você é louco, primeiro dá aquele beabá, para daí tentar solucionar. Veja bem, irmãos, nós somos convidados a viver o Atos 2:42, essa partilha na oração, fração do pão. E quem dá é Deus, quem faz a obra é Deus. Deus é tremendo, irmãos. Eu quero dar um testemunho. Eu tenho 1000 testemunhos para dar, mas o Senhor me trouxe um agora, já que estamos falando de comunidade, de vida de igreja, de crer unicamente em Jesus e fazer a vontade dele. Ali aonde, antes de eu mudar, hoje eu mudei, mas antes de eu mudar eu morava em frente ali a Chácara Zagoto, e é uma região que as pessoas pedem muito. Ali as pessoas pediam demais, por conta daquela de Barleta, por ali. E todas as vezes que eles batiam na minha casa, todas as vezes eles comiam alguma coisa. O dia que eu não tinha muito para oferecer, me doía no coração. Mas um dos dias que mais tocou no meu coração foi o dia que uma senhora pediu um litro de óleo. Ela estava com algumas coisas ali, uma sacolinha, e ela pediu um litro de óleo. E não tinha dado AVC na minha esposa ainda. E eu falei, Marli, vai e pega. A Marli foi lá e falou assim, Claudinei, nós só temos um litro e está perto. E o que eu faço? Na hora eu falei para ela, Marli, dá o litro para a mulher. Ela, mas e daí? Nós temos que fazer almoço. Eu falei, não, tira um pouquinho ali, dá para ela. E depois. Ela falou, você é louco mesmo, né? Eu falei, o servo de Deus precisa da ousadia de Deus. Ela balançou a cabeça e eu disse para ela, que ela ia sair do mar, me pede perdão para a mulher, e você está dando um litro aberto. Fala para ela passar um outro dia que nós damos um fechado. E assim a Marli foi. E quando a Marli voltou, ela falou assim, olha, Claudinei, temos que viver da fé mesmo, né? Porque pegar o último que temos e dar é só para quem vive da fé. Eu falei, Marli, se até hoje Deus nos sustentou, nunca ficamos magrelos,
porque graças a Deus na casa a gente é bonito, né? Então eu falei, se nunca ficamos magrelo, significa porque Deus tem nos dado essa graça. Irmãos, daí um pouquinho chega um casal de outra cidade, que nos conhece como missionários, e eles tocaram o interfone e falaram: Claudinei, passamos por Campo Mourão e sentimos de trazer algo para vocês. Eu falei: seu Eduardo? Nossa, Deus abençoe, sem saber o que era. Fui atender, ele falou: mas eu quero pedir perdão para você. Aquela palavra perdão, eu tinha usado menos de uma hora, pedindo perdão para aquela mulher de ter dado um livro aberto. E aquilo queimou dentro do meu coração, essa palavra perdão. Ele falou: eu quero te pedir perdão por trazer isso para você. Mas como, seu Eduardo? O senhor traz algo para mim e pede perdão? Ele falou: é que eu queria trazer outra coisa, mas a Maria, ela sentiu que era isso daí. E quando nós fomos no carro para pegar, era uma caixa de óleo fechada. Irmãos, não podia ser arroz? Irmão, não podia ser uma bisteca daquela bem gostosa? Mas era aquilo que eu dei, que eu tinha o último. E Deus deu quantas vezes mais? Eu não sei o que Deus quer que você entenda hoje, mas Deus quer falar conosco. Eu já peço para você, fecha teus olhos um instante. Veja bem, amados, Deus muitas vezes quer que eu e você saiamos do comodismo. Deus muitas vezes quer que eu e você cheguemos ao extremo. Deus muitas vezes quer que eu e você deixemos tudo que nós colocávamos como prioridade para colocar Ele no centro da nossa vida. Veja bem, amados, o que eu estou dizendo a você, que você não tem que ser como eu, um missionário que vive da providência, mas Deus está hoje falando: necessário é você ouvir a minha voz, necessário é você ouvir, porque eu falo contigo, todos os dias eu estou contigo do teu lado, eu falo com você, eu estou com você, eu nunca te abandonei, filho amado, filha amada. Nesta noite eu venho de forma especial estar contigo, dizer que eu te amo, dizer que eu te amo com amor eterno, dizer que eu nunca te abandonei, que naqueles momentos mais difíceis da sua vida eu estava do teu lado, eu te acompanhei todos os momentos da tua vida, porque você proclamou que eu sou o Senhor da tua vida, porque você proclamou que eu sou o centro da tua vida. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, filho amado, filha amada.